Paz e graça a todos vocês. Boa noite ou bom dia, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos estudar mais um tema da série e hoje é sobre a oração. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem estar compartilhando esse vídeo com mais pessoas. E gostaria também que você deixasse o seu comentário, o seu like, para que esse canal possa estar crescendo aí. E muitas pessoas podem estar sendo alcançadas pelo estudo da palavra de Deus. O que é uma oração? A oração é abrir o seu coração a um amigo. Assim, quando a gente estamos junto com um amigo que é sincero, a gente confessa os nossos sentimentos, a gente conta aquilo que nós estamos passando e ele ouve, a gente ouve também da parte dele e assim o tempo vai se passando. A conversa se torna agradável, se torna boa. Então, a oração é mais ou menos isso, é abrir o seu coração também a Deus. Certa feita estava Jesus em certo lugar orando, e os discípulos então fizeram um pedido para Jesus. Que pedido foi que os discípulos fizeram? Esse texto vai responder para nós a respeito desse pedido. Mas antes eu quero dizer para você que a versão que eu estou usando é a Revista Atualizada João Ferreira de Almeida. E o texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11 e no verso 1. Esse texto vai responder ao pedido que os discípulos fizeram para Jesus. Então vamos lá, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar o estudo. Lucas, capítulo 11, verso 1. Aqui na versão minha diz assim, ó, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João os ensinou os seus discípulos. Então, o pedido que os discípulos aqui fizeram, e o texto deixa bem claro, que eles queriam aprender a orar. Eles viram Jesus ali orando e achou aquilo bem interessante, né? A oração que Jesus estava fazendo. E eles sentiram no seu coração também de querer orar. E ainda citaram João, né, que era João Batista, né, ensinando os seus discípulos a orar. Então, eles também fizeram esse pedido para Jesus. O que é a oração? Oração é abrir o coração a Deus, é falar diretamente com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo a Deus falar com você. Mas quando você está orando, você está falando a respeito de você com Deus. Não que uma oração ela altera aí a vontade de Deus, né? Mas ela altera a vida daquele que está orando a Deus. Esse é o ponto central de uma oração, né? É você ser agraciado por Deus por aquilo que você está pedindo. Essa resposta pode ser rápida, essa resposta pode ser depois, ou essa resposta, talvez você nunca vai ter a resposta aqui, mas um dia você verá a resposta desta oração sua, né? Então, o pedido que os discípulos fez foi o desejo de aprender a orar e pedir para que Jesus o ensinasse, né? Agora veja que interessante, ó. O que deve acontecer no momento em que você está orando a Deus? O que deve acontecer nesse momento, dessa intimidade de você com Deus, né? Vamos ver o que o salmista responde para nós, lá no livro de Salmo, no capítulo 62, verso 8. Livro de Salmo 62, verso 8. Salmo 62, verso 8. Olha que interessante, ó. O que deve acontecer no momento em que você está orando a Deus, ó? Confia nele. Capítulo 62, verso 8, ó. Confia nele. O povo em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Primeiro, meu irmão, o que deve acontecer é a confiança em Deus. E depois também você derramar, abrir o seu coração, contar
todos os seus sentimentos a Deus, como se conta aí a um amigo. Isso que deve estar acontecendo. É um momento de você e Deus ali junto, né? Confiando de que Deus está ali pronto para ouvir. Era isso que o salmista sentia no seu coração quando ele orava a Deus. Confiança. Porque aí não dá, né, para orar sem confiar em Deus. Como a gente vai pedir algo para alguém se a gente não confia em alguém, né? E com Deus é a mesma coisa. Então você precisa confiar e abrir o seu coração, derramar tudo ali perante Deus ali, né? Todo o seu sentimento que você está ali sentindo, né? A quem a oração ela deve ser feita, né? Será que a oração deve ser feita ao Espírito Santo? Será que a oração deve ser feita a Deus? Será que a oração deve ser feita a Jesus Cristo? O que que a Bíblia nos aconselha? A quem devemos orar, né? Vamos ver Mateus no capítulo 6, verso 6, ele vai responder para nós. Olha, Mateus capítulo 6, verso 6. Esse texto é o texto onde está ali a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6, verso 6. Mateus, capítulo 6, verso 6. A quem nós devemos fazer a nossa oração? Olha o que a Bíblia nos responde aí, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te compensará. Então nós temos que ler em nome de quem? Nós temos que ler para quem? Fazer o pedido para quem? Para Deus, né? Então é Deus a quem nós dirigimos as nossas preces, a nossa oração, né? Mas é interessante também, quando a gente conclui os nossos pedidos, as nossas súplicas para Deus, nós devemos citar o nome de quem? Porque existe um nome a qual nós devemos pedir, porque esse nome é o nosso representante no céu. Quem é ele? Vamos ver? João 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e o verso 14. Vamos ver, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 14. Olha que interessante, ó. Capítulo 14, o verso 13 e o verso 14. Em nome de quem nós devemos orar? Ó. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, né, seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem é que está falando isso? É Jesus Cristo, quando ele estava ali confortando os seus discípulos. Então nós devemos, de acordo com a Bíblia, orar a Deus, né, fazer nossas petições a Deus e concluir a nossa oração em nome de Jesus Cristo, meus queridos. E o texto ainda diz, ó, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que promessa linda da Bíblia em nome de Jesus, né? Agora, qual é o modelo de oração que Jesus nos ensinou? Vamos voltar para Mateus, capítulo 6, de 9 a 13? Olha que interessante, ó. Olha o modelo que Deus nos deixou. Esse modelo aqui, meus irmãos, é para a gente ter ideia como se deve fazer uma oração. O que deve estar envolvido nesta oração quando nós estamos orando aí a Deus, né? Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Olha que interessante, ó. Tem o título na Bíblia lá, ó, oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, ó. Portanto, orareis assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tá vendo? A gente começa uma oração glorificando a Deus, louvando a Deus. Olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E depois, meus queridos, ó, faça o quê? A tua vontade e não a minha vontade. Porque Deus sabe tudo aquilo que é bom para mim
e tudo aquilo que é bom para você, porque Deus conhece todas as coisas. Ó. Então a gente deve pedir para que Deus faça a sua vontade, assim na terra como no céu. E olha também, ó, o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Então nós devemos pedir também pelo nosso alimento, por aquilo que Deus possa estar colocando na nossa mesa a cada dia. E também perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Já pensou você ir a Deus assim com rancor de alguém, né? Com raiva de alguém? Não dá certo, né? Você tem que perdoar o seu irmão, né? E perante a Deus com um coração limpo, um coração caridoso aos seus semelhantes, né? Essa é a proposta da oração, né? Que Deus está nos ensinando aqui, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? E depois também, o que deve acontecer na oração? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá vendo, meus queridos? Ó, não deixa-nos cair nas tentação, livra-nos do mal. Sabemos que o mundo é mal, sabemos que nós vivemos num grande conflito entre bem e mal e nós estamos no meio dessa batalha, né? Então nós devemos pedir a proteção de Deus aí a cada dia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, devemos também reconhecer que todo o poder está nas mãos de Jesus e que Deus tem o controle de todas as coisas. E amém quer dizer assim seja, de acordo com a vontade de Deus, meus queridos. Esse é um modelo essencial que a Bíblia coloca aí para que a gente tenha um parâmetro como se fazer a oração. Agora, qual as condições para que uma oração seja atendida? Isso é muito importante, olha. Quais são as condições para que a sua oração, quando você estiver pedindo a Deus, para que ela seja atendida? Se você for lá para Hebreus, capítulo 11, verso 6, vamos ver? Hebreus 11, verso 6. Olha que texto interessante. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Aqui. Hebreus 11, verso 6. Olha, o que precisa para a sua oração ser atendida? De acordo com o texto de Hebreus 11, verso 6, é assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é que torna galardoador dos que o buscam. Tá vendo, meus queridos? Então você precisa ter fé em Deus, orar com fé a Deus. Se orar por simplesmente orar, não vai, né, atingir talvez aí a Deus, o coração de Deus, atingir os céus, né? Mas orar de acordo, né? Conta-se uma experiência que numa região do Nordeste já fazia bastante tempo que não chovia, né? Aí uma garotinha, ela foi ao culto. E lá o pastor, juntamente com a igreja, pediu um momento de oração para que Deus pudesse mandar chuva, por causa das plantações, por causa dos animais que estavam todos morrendo, né? Então eles oraram, pediram a Deus para que Deus então fizesse, né, ali naquela semana, né, pudesse chover, né? Então a garotinha, depois no outro culto, ela estava já pronta, catou um guarda-chuva e o pai dela falou: Mas minha filha, para onde você vai com esse guarda-chuva? Olha o céu azul, né? O sol aí estorricante, né? Um sol super quente, minha filha, para onde você vai? E a menininha olha para o pai e diz: Ah, mas nós não orou na igreja para que Deus mandasse chuva? Então eu confio que Deus vai mandar chuva. Essa é uma fé. Talvez você possa parecer um tanto inocente para você, mas esse é o princípio de fé, né? Fé é você dar um passo sem saber que existe um degrau do outro lado, é confiança
totalmente em Deus. Então, no momento de oração, para que a nossa oração seja atendida, o primeiro fato aí é ter fé em Deus, né? E o segundo, meus queridos, também é o que nós lemos lá, né? É um coração aberto, né? É um coração perdoador, é um coração que perdoa o seu irmão, né? Conforme a gente leu lá na oração do Pai Nosso, né? É ter um coração sem mágoa, sem rancor, um coração limpo perante a Deus, né? Mas tem um texto aqui bastante interessante também, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 9. Vamos ler? Provérbios 28, verso 9. Olha que texto interessantíssimo, né? O que precisa acontecer para que a nossa oração seja atendida? Ó, olha o que o sábio Salomão diz nesse texto de Provérbios, no capítulo 28 e no verso 9. Ó, olha que coisa interessante, meus irmãos. Ó, o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha, meus queridos, ouvir o quê? Que lei? A lei de Deus, né? A gente deve estar andando de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com a lei de Cristo Jesus, né? Aquele que não tem os seus ouvidos abertos à lei de Deus, meus queridos, olha, diz o texto aqui que até a sua oração é abominável, meus queridos. Olha que coisa terrível, né? Vamos ver ainda, dentro desse raciocínio, o livro de Salmo agora, ó. Salmo 66, verso 18. Olha que interessante, ó. Salmo 66, verso 18. Diz assim, ó: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha que coisa interessante, ó. Se a gente contemplar uma vaidade dentro do coração, o Senhor não teria ouvido, né? Como que a gente pode até aí ilustrar isso? Isso é ato de fidelidade a Deus, né? Esse é um ato de sinceridade a Deus, né? Porque, veja bem, olha, uma oração que é só meramente um capricho, né? Eu sei que os meus olhos, eles são negros, né? Eu orar para Deus para que meus olhos ficam verdes, isso seria uma vaidade, seria um absurdo, né? Fazer uns pedidos desse a Deus, né? Então, meu irmão, minha irmã, né? Então tem pedidos de oração que a gente deve fazer uma análise, né? Se é coerente de acordo com aquilo que está dentro da vontade de Deus, né? Mas veja também ainda, ó, 1 João, capítulo 3, verso 22, lá na carta de João, lá perto de Apocalipse, no fim da Bíblia, primeira carta de João 3, 22, olha que interessante, ó. 1 João, mas não é Evangelho não, lá na carta de João, lá depois de Pedro, né? Já perto de Apocalipse, 1 João 3, verso 22, olha que interessante, ó. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Por quê, meus queridos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável, fidelidade aos mandamentos de Deus, né? E quais são os mandamentos de Deus? A própria Bíblia te responde, vai ser um estudo nosso um pouco lá para frente, né? Que é até o próprio 10 mandamentos, que tem o aspecto moral da lei de Deus aí, né? E a própria lei de Cristo também, né? Então nós vamos aprender sobre isso. Isso é muito importante, né? E se a gente está fiel aos mandamentos de Deus, né? Agora, qual é a posição ideal para a oração? Será que eu devo orar deitado, ajoelhado, em pé, com o rosto no chão? Qual é a posição correta que a Bíblia aí nos dá para nós estarmos orando? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 41. Lucas 22, Evangelho de Lucas 22, 41.
Olha que texto interessante, ó. Lucas 22, 41. Diz assim, ó. Aqui está falando quando Jesus ele estava orando lá no Getsêmani, né? Então veja o texto, o verso 41. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava. Então a posição correta para que você esteja orando é de joelho. Não que Deus não vai te ouvir se você orar deitado, orar em pé, depende da circunstância em que você está. Às vezes nós estamos no ônibus e a gente quer fazer uma oração a Deus, estamos ali no ônibus, a gente não vai ajoelhar ali no ônibus. Mas se você puder ajoelhar, se o momento é propício para você ajoelhar, então a posição correta é você dobrar os joelhos, né? Tem até uma frase aí no Facebook que é de joelho que você se torna grande diante de Deus, né? Então é mais ou menos dentro desse raciocínio aí. Se você puder ajoelhar, ajoelhe a Deus e clame a Deus e faça as suas petições, né? Em que momento é importante orar, né? Será que a gente deve orar em qualquer momento? Vamos ver. O que diz lá Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ver. Lá para o fim da Bíblia, né? Colossenses. Aí, primeira carta aos Tessalonicenses, né? No capítulo 5, verso 17, né? Em que momento é importante orar? Em qualquer lugar que devemos orar, de que forma, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. O que a Bíblia diz? O que o texto está dizendo aí, ó? Orai sem cessar a todo tempo. Você tem que estar em comunhão com Deus, pedindo a Deus, né? Mesmo mentalmente, né? Como eu disse, às vezes dentro do ônibus você quer fazer uma oração, você não vai ficar orando alto, mentalmente você vai fazer a sua oração. Em constante comunhão com Deus, né? Orai sem cessar, esse é o conselho que Paulo estava dando aos Tessalônicos ali, né? Ore sem cessar, peça a Deus, tenha uma oração contínua na sua vida, né? Todo momento, todo dia, nós devemos fazer a oração. Veja mais o que o salmista também fala a respeito disso, ó. Salmo, capítulo 55, 17, ó. Salmo 55, 17. Vamos ver? Salmo 55, verso 17. O que o salmista fala a respeito também disso? O que diz lá? Ó, o que o salmista está dizendo, ó. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha que interessante. Então, Paulo ele orava de manhã. O salmista orava de manhã, ao meio-dia e orava à tarde. Pelo menos, meus irmãos, 3 orações ao dia, né? De manhã, quando acordar, agradecer a Deus pelo dia, pela luz do dia, por Deus ter concedido mais um dia de vida. Depois, ao meio-dia, pelo alimento, pela mesa que Deus colocou para você. E à tarde, agradecendo pelo dia, né? E depois pelo descanso da noite, né? Pelo menos 3 orações nós devemos fazer por dia, de acordo com o que o salmista está aqui nos orientando, né? Vamos ver mais em que momento devemos estar orando aí? Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vamos ver. Mateus 26, 41. Olha que texto interessante, ó. Olha que texto interessante, ó. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nos momentos de tentação que você tiver,
ore a Deus, peça a Deus para estar te livrando, porque a gente sabe que o homem na sua carne ele é fraco, né? Mas quando ele está aliado com Deus, ele se torna forte, né? Então nós devemos fazer isso. Antes também de tomar uma decisão difícil, às vezes você tem alguma coisa para resolver e é difícil, você não sabe como fazer, né? Então o que você deve fazer? Vamos ver o que Lucas fala a respeito disso, ó. Lucas 6, de 12 a 13, ó. Lucas 6, o verso 12 e o verso 13, ó. Aqui quando Jesus estava para escolher os seus apóstolos, né? Então no capítulo aqui 20, no capítulo 6 de Lucas, o verso 12 e o verso 13, diz assim, ó. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Olha que coisa interessante, ó. Jesus, antes de escolher os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, antes de tomar essa decisão, ele pediu a Deus, orou a Deus. Se Jesus fez isso, meus irmãos, olha, imagine nós que somos muito mais dependentes nas nossas decisões difíceis, porque às vezes nós se deparamos com certas situações que a gente nem sabe como sair da situação. Então a gente deve pedir a Deus, orar a Deus, e tem certeza que Deus vai dar uma itinerante, vai dar um norte para a sua situação. E você então poderá tomar uma decisão sábia diante de Deus. Às vezes, meus queridos, a gente sofremos porque fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, né? Não consultamos a Deus. A gente só quer pedir a Deus depois que já estamos atolados no erro aí, né? Mas vamos precaver isso, vamos orar antes, pedir a Deus antes. Eu tenho certeza que Deus vai nos livrar de muitas coisas ruins, né? Qual é o poder de uma oração sincera? Olha, será que uma oração sincera tem algum poder? Claro que sim, né? E Tiago confirma isso, ó, Tiago 5,16, olha que interessante, ó. Tiago 5, verso 16. Olha o que Paulo ali, ao escrever para Tiago, olha o que diz lá, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo, ó. Muito, está dizendo aí Tiago, ó, muito pode, meus queridos, a súplica de um justo, né? Ser justo diante de Deus é coisa bastante interessante, né? Se você não sabe o que é ser justo diante de Deus, eu já gravei um vídeo aí com o título assim, ó. Pode dar uma consultadinha lá, olha. É a igreja uma fábrica de fabricar santo? Vê lá no meu canal que você vai ver aí o que é ser santo, o que é ser justo diante de Deus, né? Então, a oração de um justo, ela tem muita eficácia, ela tem muito poder, né? E qual era mesmo o costume de Jesus sempre, né? Mateus 14, 23, ó. Mateus 14, 23. Olha o costume de Jesus aqui, olha o exemplo de Jesus, ó. Mateus 14, verso 23, ó. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele a só. Jesus tinha esse costume, meus queridos, de se retirar depois de um dia de trabalho, depois de um dia árduo, né? Depois de um dia que ele passava pregando, curando as pessoas, né? Ainda ele escolhia um momento assim tranquilo, um lugar que ele pudesse estar repousando ali e fazendo a sua oração a Deus. Isso é muito importante, né? Esse é aquele momento seu, né? E é bastante interessante isso, porque ali você está numa intimidade, você com Deus, abrindo seu coração a Deus, falando aquilo que você sente, aquilo que você gostaria de que Deus pudesse estar fazendo na sua vida, ou até mesmo orando, intercedendo por uma outra pessoa que também esteja precisando de oração aí, né? Então isso é muito importante.
Agora, que promessa Jesus faz àqueles que oram com fé? Olha que interessante, ó. Qual é a promessa que Jesus Cristo faz para aqueles que oram com fé? Mateus 7, de 7 a 11, ó. Mateus 7, de 7 a 11. Olha a promessa que Jesus está fazendo aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que pedirem. Olha que interessante, meus queridos. Às vezes que é mal, a gente não dá coisa ruim para os nossos filhos, a gente quer dar coisa boa para os filhos, né? Isso porque a gente tem uma tendência carnal. Agora imagine Deus, meus queridos. Deus tem o maior prazer de te dar coisas grandes, meus queridos, de fazer milagre na sua vida, né? Então, meus queridos, peça a Deus, dobre seu joelho, ora a Deus constantemente, né? Esse é o apelo que eu faço para você. Agora que você já aprendeu que a oração ela tem muita eficácia na vida de uma pessoa, então usufrua desse mecanismo aí, desse canal que é a oração para falar diretamente com Deus. E é interessante que depois que o véu do templo se rasgou, nós temos acesso direto a Deus, né? Por intermédio de Jesus Cristo, nosso intercessor. Faça isso, ore a Deus, peça a Deus, se entregue as coisas na mão de Deus e creia que Deus pode fazer o melhor para a sua vida. Que Deus abençoe, que Deus possa estar te iluminando e que você seja bastante abençoado com esta palavra, com esse tema, né? E que você possa também compartilhar aí para os seus amigos, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Deixe aí o seu comentário, dá o seu like e que Deus o abençoe ricamente. E o próximo estudo que nós vamos estudar a semana que vem, né, vai ser bastante interessante, né? A gente vai falar sobre a volta de Jesus. Será que Jesus vai voltar a este mundo? Será quando Jesus vai voltar? De que maneira Jesus vai voltar? É um estudo bastante interessante, você não perca, que é um estudo bastante relevante, porque esse estudo é o ápice da nossa fé, a volta de Jesus, se encontrar com Jesus. E até lá, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.